Quando se fala em Lilith, desperta muita curiosidade, tanto nos seminários quanto no meio evangélico de uma forma geral. Mas acontece que a palavra Lilith desperta curiosidade, controvérsia e alguns mitos. Eu quero tratar nesse vídeo sobre este tema, mas com rigor bíblico, linguístico e histórico, separando o texto bíblico das tradições posteriores, e vou mostrar então, o que que realmente a Bíblia diz? Bom, quando a gente vai para o termo Lilith, nós não encontramos na Bíblia. Nós vamos encontrar tão somente Lilith. Eu estou projetando Isaías 34, versículo 14. O hebraico é da direita para a esquerda a leitura. Vou fazer o destaque. Lilith. Lilith. Lilith é a pronúncia do termo que nós encontramos aqui. A única ocorrência do termo, não Lilith, mas Lilith, ocorre aqui conforme nós estamos projetando. Algumas versões vão dizer o seguinte: e os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Para se ter uma ideia, pode ser traduzido, conforme você encontra em outra versão, os animais do deserto se encontrarão com os chacais, e o bode selvagem clamará ao seu companheiro. Também ali descansará a Lilith e achará lugar de repouso. Mas qual é o significado de Lilith? Lilith vem da raiz hebraica Laila, que significa noite. Está relacionado ao acadiano, um termo usado para espíritos noturnos, demônios femininos, forças associadas ao caos e à desolação. Acontece que quando a gente vai para o texto de Isaías 34:14, nós vamos observar o seguinte: nesse texto não é apresentado Lilith como uma personagem com biografia, mas como imagem poética. É uma imagem poética e simbólica ligada à noite, à ruína e, por sua vez, ao abandono. Mas então, agora, contextualmente, a gente pode notar que Isaías é um oráculo do juízo contra Edom, que vai usar uma linguagem poética, imagens de devastação total e ainda a fauna dos caos e do abandono. O que o texto vai descrever, e é bom ler o texto e contexto, é que é uma terra sem habitantes humanos, dominada por animais selvagens e criaturas noturnas, e é símbolo do juízo divino irreversível. Lilith vai aparecer no mesmo nível literário de chacais, conforme foi uma tradução apresentada, não na projeção, mas que eu acabei citando. Outras versões vão mencionar corujas, bodes selvagens, criaturas do deserto, ou seja, é uma imagem de ruína, não uma doutrina sobre demônios. Agora, existe uma confusão tremenda, porque as pessoas falam muito não em Lilith, de acordo com Isaías 34:14, mas fala a respeito de Lilith, que seria, em tese, a primeira esposa de Adão. Eu geralmente não falo sobre Lilith sendo a primeira esposa de Adão, porque é um conceito que vem de fontes fora das Escrituras. Uma vez eu falei sobre Lilith e alguém disse assim: por que você não mencionou sobre Lilith? Porque a pessoa tinha mencionado que Lilith era a primeira esposa de Adão. Bom, como eu trabalho aqui mais os textos bíblicos, nós não vamos encontrar Lilith na Bíblia Sagrada. Ou seja, não tem nada falando que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Você vai encontrar em outras fontes, como o Talmud, por exemplo, mas são tradições que não fazem parte, primeiro, do cânon bíblico, reflete mais um folclore tardio judaico e não deve ser usado como base cristã, porque a doutrina cristã ela tem que ser baseada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E na Bíblia
Eva é a única mulher criada para Adão, conforme Gênesis capítulo 2. Desta forma, eu nunca falei sobre Lilith, porque realmente não é um assunto que está na Bíblia. Naturalmente que no seminário, ou seja, na academia, as pessoas comentam sobre isso. Quando as pessoas vêm conversar comigo, eu posso tecer alguns comentários, mas o meu foco é mais a Bíblia Sagrada, porque a partir dela eu posso fazer uma reflexão e tentar contribuir para que você venha ter um entendimento aumentado a respeito da palavra de Deus. Mas reportando uma vez mais ao texto de Isaías 34:14, nós vamos utilizar não Lilith, mas Lilith, conforme está aqui destacado, mas como símbolo, não como personagem literal. Porque, como símbolo, ou com essa imagem projetada no texto, vai representar o quê? A desolação extrema, é o domínio do caos, é a ausência da ordem criacional, é o juízo de Deus sobre as nações ímpias. E tem alguns princípios hermenêuticos, que são princípios de interpretação, que diz o seguinte: textos poéticos usam imagens conhecidas da cultura para transmitir verdades teológicas, não para ensinar mitologias. De modo que nós temos aqui uma explicação bem sucinta. Naturalmente, você pode se deter mais no texto e contexto, mas a princípio, eis aí a apresentação, não de Lilith sendo a primeira esposa de Adão, porque, como eu disse, a Bíblia não diz nada disto. Agora, o texto de Isaías 34:14 menciona Lilith, conforme eu deixei destacado até agora há pouco, e você pode, então, trabalhar em cima deste assunto, porque se encontra realmente na Bíblia. Ah, eu queria saber mais sobre a Lilith sendo a primeira esposa de Adão, segundo fontes que não são bíblicas. Faça a sua pesquisa, faça seus estudos, seus apontamentos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você não pode fazer destas fontes que não são bíblicas um padrão, porque nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Naturalmente que outras fontes podem nos ajudar, mas como a Bíblia não menciona Lilith sendo a primeira esposa de Adão, e sim Eva, particularmente eu fico com a Bíblia sem sombra de dúvidas. Espero que tenha contribuído, não com uma mera curiosidade, mas aproveitando esse espaço para explicar um pouquinho, ainda que de uma forma mais rápida, sobre o texto e contexto e o emprego deste vocábulo hebraico, Lilith, numa referência a essa imagem ou ainda a esse símbolo.